É só para me fazer uma modificação aqui. Certo, certo. Beleza? Então segura Tá ok. uns segundinhos aí que eu retorno. Tá bem. Fazendo aí seus comentários. O nosso irmão Edilândia aí teve um probleminha na sua transmissão. A gente não consegue vê-lo, apesar de conseguir ouvir. Mas enquanto isso, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, comentários, a gente vai aqui adiantando um pouco. Já estamos próximo do fim, nós temos apenas mais um ponto para tratar com vocês, certo? À medida que a gente for aqui falando, se vocês quiserem colocar mais algum ponto que a gente esqueceu, que vocês acham importante, fiquem à vontade. Vou colocar aqui o tema novamente, fixar, para quem entrou depois e não viu, que é o Vivendo pela Palavra de Deus. Vou fixar aqui, tá bom? Tema Vivendo pela. Pronto, tá aí, fixado. Tá bem? Vamos só aguardar um pouco para que possamos retornar com o nosso irmão. Eu quero também já apresentar para vocês a nova lição que nós iremos inaugurar nessa semana, né? Na verdade, o estudo mesmo dela começa hoje, um novo trimestre. Deixa eu pegar aqui. Novo tema para esse trimestre, para os meses de julho, agosto e setembro, fazendo amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão é o tema que nós iremos estudar nesses 3 próximos meses e estaremos juntos se Deus quiser, se não retornarmos às nossas atividades normais no templo, né, na igreja. E já temos alguns convidados certos para esse mês, 3 pessoas, tem mais um para confirmar. Quero aqui citar para vocês enquanto. Pronto, o irmão Adilanda acho que já pode retornar. Deixa eu ver, vamos tentar aqui. Opa, agora sim, agora deu certo. Resolvido. Pronto. Sim, você iria falar mais alguma coisa ou já concluiu aquela parte? Não, em relação àquele dali, eu acho que tá show de bola. Acho que todo mundo pegou a ideia de que não precisa estar Uhum. preocupado em métrica de decoreba, não. Certo? A prática vai fazer com que você tanto exponha como viva, né? Ok. E ainda tem mais um outro ponto que a lição aborda, dentro dessa questão da memorização, que é a questão da música, né? Eu admiro muito alguns compositores que têm a facilidade de se utilizar de textos da Bíblia e musicalizar, né? Por exemplo, nosso irmão Daniel Littke, eu gosto muito das músicas dele, ele faz isso muito bem, né? Ele tem até muitas músicas sobre os salmos, que ele pega ali aqueles textos, às vezes até igualzinho como está lá, e faz aquelas músicas belíssimas. E a gente se sente assim mais próximo de Deus quando escuta essas músicas. E isso também ajuda, né? No processo de memorização, verdade? Sim, ajuda sim. É, quando você estuda as áreas do cérebro, você vai perceber que existem pessoas que têm modelos diferentes de fixação de memória, né? Nós trabalhamos com crianças que têm dificuldades de aprendizagem e o primeiro processo que nós temos que desenvolver com elas é o que é que faz ela aprender, né? Qual é o processo motivacional que vai levar o cérebrozinho dela a destravar sobre determinados processos com as dificuldades que ela tem. Hum. Exemplo prático, nós temos um garoto, né, pequenininho, que nunca conseguiu aprender uma letra sequer. Ele teve dificuldade para aprender o nome dele com 5 letrinhas. Ok? E aí o que é que nós descobrimos? No processo, né, nas tentativas,
que na medida em que você associava, né, o som da letra a uma pessoa, ele fixava. E ele tem essa facilidade de criar uma associação. Inclusive a minha esposa é quem é especialista nessa história, né, de alfabetização. E aí a gente está trabalhando agora só com crianças que têm déficits de dificuldades de aprendizagem. Então, o que acontece com esse garoto? Quando a gente pegava, por exemplo, o primeiro nome de um professor dele, ele via o nome todo e a primeira letra se destacava. O que tem a ver isso com a música? O que tem a ver com modelos de memorização? Então você tem que buscar um jeito que vai te encaminhar mediante as suas facilidades. Tem pessoas que é o ritmo que estimula, a métrica da música, certo? O processo de estrofes separadas. Porque tem gente que pega um texto gigante e quer aprender o texto gigante. Não. Para memorizar 5, 6 palavras, quase todo mundo consegue, ou todo mundo consegue, praticamente a pessoa normal. Mas e se eu pensar em pegar um texto gigante e memorizar 5 palavras por vez? Então, na medida que eu faço isso, né, se eu preciso memorizar, e eu consigo 5 palavras, é o meu limite, e aí eu memorizo 5 palavras, e eu vou fixar aquelas 5 palavras. Se eu memorizar aquelas 5, já foi, e agora eu pego mais 5. E o interessante é que nesse processo você vai conseguir daqui a pouco memorizar 10. E se você continuar, o teu campo cerebral vai aumentando. Brincadeira, mas você tem mais de 4 bilhões de sinapses por segundo acontecendo na sua cabeça. A tua cabeça, ele processa 15 vezes mais do que o último computador de última geração. E aí eu fico questionando com os nossos aprendentes, o que acontece conosco, que não sabe mais nem o número do próprio telefone? Né? Por quê? Porque que há um tempo atrás nós sabíamos o número do telefone de todo mundo, porque não tinha uma agenda eletrônica, a gente anotava, e anotar é um processo de memorização. Querem aprender os textos bíblicos? Leiam aquele texto e escreve. Aí você volta e olha o que é que você errou, e escreve de novo. Você vai aprender 10 vezes mais rápido do que só lendo. Escreve, escreve, escreve. Então, esses são os fatores. Cantar, ele estabelece o que nós chamamos de melodia e métrica. Essa métrica numérica cerebral, ela acontece para dividir as palavras e as frases. Você vai ver pessoas que memorizam músicas muito rápido, mas se der um texto de 3 linhas, ela não memoriza. Porque não há o que nós chamamos de cadência, ritmo, melodia, que vai fazer com que o cérebro ele se desvincule do processo de querer memorizar aquilo. E quando você quer memorizar, você usa esforço gratuito. Você não precisa querer memorizar, você precisa memorizar. E quanto mais relaxado você tiver, então a música te dá isso. E você não tem obrigação de decorar quando você vai aprender uma música. Você não está obrigado. E aí não ter obrigação, ter uma divisão, eu diria quase que silábica, né? Quando você canta, você estabelece melodia, e aí você vai quebrando a música em pedaços e vai também estabelecendo ritmo. Pronto. Essa junção, ela é a perfeição para você fixar com mais facilidade. Mas não é para todo mundo. Já tem pessoas que elas vão fixar se elas criarem um link com situações, né? Ela vai ler o texto, ela vai pensar sobre um momento da vida dela, e aí pensar sobre aquele momento vai abrir um campo cerebral e ela fixa o texto. Então tem várias vertentes, mas a música eu vejo como uma das mais práticas. Tudo bem? Mesmo não sendo, assim, tem gente que tem facilidade para aprender também só ouvindo músicas, né, instrumentais mesmo, né? Isso facilita também bastante para algumas pessoas, né? Interessante isso. Eu acho que um pouco da lógica do que você falou, você mencionou há pouco, assim, essa questão da desobrigação de você ter que decorar aquilo, né? E isso explica a facilidade que as pessoas têm por determinadas áreas para aprender e outras não, porque exatamente, né? Tem um prazer por aprender alguma coisa de uma determinada área, porque tem afinidade com aquilo, acha interessante e facilita a aprendizagem, mas quando é uma outra área bem diferente, não tem aquele mesmo apreço, aí dificulta essa aprendizagem, porque não envolve muito essa questão do prazer, né, da afinidade com aquilo.
É interessante isso. Ficaria uma live completa. É verdade. Bom, a gente não vai se demorar mais ainda sobre esse assunto, mas vamos fechar aqui um outro ponto que é retornando aqui à quarta-feira, que a gente não falou tanto sobre isso. Nós falamos agora sobre essa parte da quinta, mas vamos falar sobre a parte da quarta, que eu acho que a gente pode fechar com ela, que fala sobre as horas tranquilas com a palavra de Deus, que é muito importante. Como aí você falou sobre Jesus e a humanidade de Jesus, isso explica também a necessidade que Jesus teve de estar em momentos a sós ali, em oração, refletindo sobre a palavra de Deus. Isso demonstra a humanidade dele também, né? Porque se ele estivesse ali na condição única de Deus, ele não tinha necessidade de fazer uma oração, não tinha necessidade de fazer reflexões, afinal, ele, como Deus, ele é onisciente, tem todos aqueles atributos de Deus. Mas, quando nós vemos o nosso mundo de hoje tão agitado, tão cheio de problemas, tão caótico como está, eu vejo aí uma necessidade ainda maior que temos de ter esses momentos de tranquilidade em comunhão com Deus. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre a importância desses momentos que nós, como humanos, necessitamos de estar sós com Deus de forma tranquila, sem tanta pressa, né? E aí, ao mesmo tempo, depois de você falar sobre isso, você poderia também falar um pouco da sua experiência com Deus, no que você puder falar, né? Para que a gente possa aprender um pouco também, quem está nos assistindo possa aprender um pouco sobre essa questão. Tranquilo. Estou só colocando uns pontos aqui Na hora. que eu acho que é importante para a gente colocar. Você falou várias coisas ao mesmo tempo. Né? Primeiro a questão das horas tranquilas, né? Certo. Depois a visão da humanidade de Cristo. Ok, E sim. depois as minhas experiências. Teve mais alguma coisa? Não, basicamente isso mesmo. Eu vou que nem Deco Estepador, vamos por partes, né? Ok. Bom, vamos ao primeiro ponto. O que são horas tranquilas? Eu posso usar a história lá do barco, né, da tempestade. Jesus repousava e dormia tranquilo, e os apóstolos em desespero, tendo Cristo do lado ali, né, não conseguiam essa tranquilidade, nem conseguiam acalmar a tempestade. Vários fatores ali nos ajudam a entender o que é essas horas tranquilas com a palavra de Deus. Eu sempre respondo para as pessoas que são mais próximas, quando eles dizem, e aí, como é que tá as coisas? Eu digo, cara, se melhorar, estraga. De tão bom que tá. Aí, mas em meio a essa pandemia, eu disse, sim, em meio a essa pandemia. E aí eu lembro da frase, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. Então, essas horas tranquilas com a palavra de Deus tem a ver com essa memorização, né? A fixação daquilo que Deus nos diz, a tranquilidade de saber que é verdade, certo? E essa comunhão contínua de estar sempre indo até lá. Porque quando você começa a gerar necessidade, né, e vai acontecer com vocês, todos aqui. Se vocês começarem a pesquisar e a estudar a Bíblia, eu não aconselho muito as pessoas a lerem a Bíblia. Né? Eu tenho medo de pessoas que leem a Bíblia, porque as religiões estão surgindo por isso. Né? Elas estão lendo a Bíblia. Então eu aconselho a estudarem, né? Peguem a Bíblia para ler, mas não abram com a intenção de ler. Abram com a intenção de instruir-se. E a instrução não é uma leitura, instrução é estudo. Né? E aí vai lá, busca o Espírito Santo, faz a oração e abre a Bíblia, né, para estudar. Então, quando você estuda a palavra, ela vai estar te permeando, ela vai estar entrando na sua vida. Então, o que fazia Cristo estar tranquilo ali? E agora eu volto e coloco um parêntese, que talvez seja até uma discussão polêmica, né? Mas Filipenses resolveu isso bonitinho para mim. Né? O que é colocado lá em Filipenses? Ele esvaziou-se, tornando-se servo. E ali diz que ele era humano. Então tudo que Cristo fez não adivinha dele.
adivinha? Do Pai. E ele dizia, para glorificar o Pai. E eu tenho um estudo tremendo sobre isso, né? Que Cristo ali, e na sua vida aqui conosco, ele realmente nos representava. Havia uma natureza, que é uma natureza que eu e você não vamos ter na proporção que Cristo tinha, mas na medida em que nós começarmos a fazer justamente isso, nos apaixonarmos pela leitura e tornar ela uma necessidade, eu vou conseguir assimilar pensamentos não iguais ao de Cristo, mas as referências serão as mesmas. E eu posso fazer coisas assim, maravilhosas mediante o que Cristo disse que eu poderia fazer. Lá, o grão de mostarda e mover montanhas, aquela coisa toda. Então, quando nós olhamos para essas palavras tranquilas, nós vamos entender o seguinte, que daqui a pouco o mundo vai entrar numa crise, entrou, né, mas ainda está muito confortável, mas ele vai entrar numa crise absurda. Né? E quem são as pessoas que vão estar de bem em meio a essa crise? Os que tiverem a paz que Cristo disse que nos daria. Então, eu aprendi no jiu-jitsu uma frase que é tempo bom, é tempo ruim, o tempo todo. E as pessoas dizem, mas isso é esquisito, como é que tempo bom é tempo ruim o tempo todo? É porque, segundo o que nós entendemos na filosofia do jiu-jitsu, é que quando eu luto com alguém menor que eu não evoluo. Quando eu luto com alguém igual a mim, eu não evoluo. Quando eu luto com alguém melhor que eu evoluo. Então, eu só vou evoluir quando o tempo for ruim, ou seja, quando eu estiver apanhando. E quando a dificuldade for grande, quando eu tiver que pensar para agir. Ou seja, eu estou lutando com um cara que eu já sei, e aí eu não vou ter problema, porque eu já sei como derrotá-lo. De igual para igual, eu vou ter a mesma afinidade, o mesmo pensamento. Mas quando eu pego um cara mais pesado, com melhor habilidade, com coisas que estão fora dos padrões que eu estou convencionalmente apto, aí não, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter novas estratégias, eu vou ter que estabelecer novas habilidades. Então é por isso que tempo bom é tempo ruim o tempo todo. Então, não vos conformais com esse mundo. Ou seja, não seja um bolo com excesso de açúcar, né, de carboidratos, não seja um bolo para esse mundo, não esteja conformado. Então, nesse momento, você vai entender que essas horas tranquilas com a palavra de Deus, ela vai se refletir quando as coisas começarem realmente a acontecer de verdade. Você vai estar em meio ao caos e você vai estar tranquilo. E a gente lembra do semblante de Paulo, do semblante de Pedro, depois de estarem realmente convertidos. Ou seja, a palavra já fazia parte de quem eles eram. E agora, como era intrínseco, nada fora abalava. Deu para clarear? Ok, com certeza. E por fim, né, a última parte, para que você Pronto. possa dividir conosco a sua experiência com Deus Isso, na comunhão. seria o nosso último ponto, né? Se ninguém tiver Sim. algum questionamento, né? Deixa eu Bom, ler aqui, antes de você falar, Senildo colocou aqui o seu comentário, citando Billy Graham, diz assim, estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e obedeça a Bíblia para ser santo. Amém. Deus seja louvado. Feito. muito bom. Ok. Muito bom mesmo. Então, experiência, né? Vocês querem a minha experiência. Eu, pelo meu agnosticismo, né? Eu sempre queria saber mais. Eu vivi uma religião durante muito tempo e eu era fiel à religião, mas também era fiel aos seus princípios. E sendo fiel aos seus princípios, eu não era fiel a Deus. E na medida em que eu fui colocado para fazer um determinado trabalho e isso me levava a ensinar a Bíblia, e aí, por gostar de outras fontes, eu fui para a Bíblia e descobri um monte de coisa. Eu comparava o livro que me deram para ensinar com a Bíblia e agora eu não tinha mais como ensinar sem antes saber qual era o livro de verdade, da verdade. E eu levei para a pessoa e mostrei para ela, ela disse, olha, é o seguinte, devido a isso, confundiu. E aí eu saí não fui mais ensinar e também abandonei a religião. E passei 8 anos aí pesquisando, estudando, afastados objetivamente da igreja. E aí nesse processo eu descubro, né, o Adventismo. Só que eu estudei com o Testemunho de Jeová, eu não frequentava. Estudei com o Assembleano, estudei com o Batista,
gostei muito da experiência com os batistas e com os presbiterianos. Né? Então, assim, eu tive um aprofundamento muito bom, né? E elogio o conhecimento deles. Mas aí eu conheci um adventista, né? E o que pôs em xeque é que o cara tinha terceiro ano primário, eu estudava com um pastor que era top de linha da Assembleia, hoje é um cara que tem a maior igreja em Fortaleza, né? Que é a Canaã. Eu estudei com o Gessé, que é o líder dessa igreja. Então eu ia lá para a casa dele, né? O quarto que a gente entrava era uma biblioteca que podia sonhar um tema e tinha nessa biblioteca. E o cara de terceiro ano primário colocou em xeque as palavras desse pastor, que hoje é milionário, né, em Fortaleza, e tem igrejas espalhadas em vários lugares. E o cara de terceira série primária senta e desmonta tudo, tudo. E com palavras super simples e abrindo a Bíblia. Né? Então, quando eu comecei a perceber isso, caraca, esse negócio é bacana. Então, o Adventismo me atraiu. Né? Primeiro foi em função do jiu-jitsu. Né? Eu tinha uma empresa de informática, a gente vendia equipamentos, dava curso, e esse cara foi lá. E ele tinha uma camiseta, Jiu-Jitsu Balsas, né? O João Evangelista, que mora em Juazeiro. E aí nós nos aproximamos e começamos a estudar. E aí ele me ofereceu, né, justamente em função de um dia que tinha um treino especial, e eu chamei ele, disse, aí, vamos lá pro treino? Ele disse, não, cara, sábado e tudo. Eu disse, mas aí, qual é o problema? E até brinquei, disse, mas Jesus não aboliu e tudo. Mas falei assim, sem visão religiosa. Ele disse, Sim. não. Aí, como ele era um cara muito organizado, mas como é que é isso? Ele disse, você quer um estudo? Eu disse, quero, eu estou aí estudando com um monte de gente e você é mais um. Só que ele não era mais um, né? Ele era João Evangelista. É o nome do cidadão, né? João Evangelista. E ele foi para minha casa, inclusive a minha esposa, sabe, saía do ambiente, né? Estava com a gente, recebia muito bem, que ela sempre foi muito educada, mas ela não ficava. E ainda era chateada, né? E o tempo foi passando, e eu fui cada vez me apaixonando e resolvi me batizar. Né? Nos batizamos e, como eu te disse, 3 meses depois eu estava no ENA fazendo um estudo com evangelista do Brasil todo, né? E me desesperando porque eu não sabia nada mediante o que era apresentado lá. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Nunes, né? Tive aulas com ele e outros pastores hoje que são evidências na Novo Tempo. E aí, nesse momento, eu fui descobrir, eu sou evangelista, é meu ministério. Mas eu nunca quis um ministério ligado à igreja. Né? Até porque eu não quero levar o vínculo da igreja. Eu quero que o indivíduo se vincule à igreja pelo que eu ensino para ele. Eu quero que, na medida em que a gente vá passando, ele se apaixone pela ideia da igreja. Eu não sei se já saiu, mas entrou aqui uma jovem, né, que a gente ama ela de paixão, a Fábia, né, a Fabinha, que ela ainda é estudante, né, com a gente. E aí eu posso até falar porque tem alguém aqui que estuda conosco. E eu sou contra o batismo, né, as pessoas ficam desesperadas. Tem estudantes meus, eu quero me batizar. Eu disse, não quero que você se batize não. Mas por que você não quer que você se batize? Sim, mas eu quero saber por que você quer se batizar. Não é eu que quero. Eu não tenho que definir para você uma data para batismo. Eu não tenho que empurrar você num tanque para tomar um banho sem sabonete. Certo? No dia em que você entrar por um tanque, você sabe que nunca mais você sai dele. É um mergulho eterno. Tá certo? É uma morte para uma vida. E aí, assim, tem um monte de pastor que, não sei o quê, e até briga comigo. Eu disse, não, eu não vou convidar as pessoas para o batismo. Eu não vou chamar as pessoas para aquilo que é uma necessidade delas. E elas vão perceber. No estudo do batismo, está ali. A gente formata tudo bonitinho. E eu fico olhando para a cara da pessoa. E ela diz, tem que batizar, né? Eu disse, não. Não tem que batizar. Você tem que entender que se você quer seguir o que você tem no seu coração, aí sim, você vai ter que se batizar. Mas caso contrário, você não tem que se batizar. Por que você vai ter que se batizar? Você quer o céu? Você quer a eternidade? Quero. Agora sim, você tem que se batizar. Mas se não é isso que você quer, você não tem que se batizar. Então eu fico jogando com isso para deixar muito claro que o batismo é compromisso.
Não é o fato agora, eu vou fazer parte da igreja adventista, eu tenho que me batizar. Não. Não é porque eu vou fazer parte da igreja adventista que eu tenho que me batizar. Não tem nada a ver com isso. Eu fiz parte da igreja adventista por quase 2 anos, né? E aí, todo esse processo de 2 anos foi muito válido para mim. Porque eu identifiquei as pessoas da igreja, porque a gente entra para a igreja achando que lá vai ser o melhor lugar do mundo, e é um lugar bacana, que as pessoas são bacanas, e isso é mentira, não é. Né? Um jovem sentou comigo aqui um dia, fazendo estudo comigo, disse, Adelaine, eu quero me batizar na sua igreja. Eu disse, quer? Por que você quer se batizar na minha igreja? Cara, porque eu não aguento isso. E ele começou a dizer as coisas que eu vejo na minha igreja, na igreja dele. Eu disse, não, não. Se você for para a minha igreja, daqui a alguns dias você vai sair de lá também. Fica na tua igreja. No dia em que você olhar para a Bíblia e encontrar nas nossas doutrinas um motivo para vir para a Adventista, você sai da tua. Mas todos os motivos que você citou na sua, você vai encontrar na minha e você vai sair da minha. Eu não quero que você saia da minha quando você entrar. Ok? Então fica na tua igreja. E ele não está na dele, não está mais em lugar nenhum. Tá certo? Mas ainda bem que não veio para a nossa. Porque ele ia sair do mesmo jeito. Porque tudo que ele falou lá... Então, a minha experiência e a minha vivência de evangelismo é essa. E é por isso que eu não quero vínculo direto com a igreja, para que eu não tenha obrigação de levar pessoas ao batismo. Porque a obrigação de levar pessoas ao batismo fica vinculada ao Espírito Santo. Ele é o responsável por isso. Com certeza. Eu levo uma mensagem e eu tenho que levar uma vida nessa mensagem. Eu não posso dizer para as pessoas aquilo que eu não consigo viver, né? E com base nisso, eu vou vivendo o meu ministério. Nunca tenho menos de 15 ou 20 pessoas em estudo bíblico. Nunca. Certo? Já tive período aí de não sei nem contar quantas pessoas eu tenho. Então, eu dou estudo bíblico para pessoas Pronto, a minha irmã, meu cunhado e a minha sobrinha, em Juazeiro, foi assim. Né? Estão batizados em função do evangelismo à distância. Né? Hoje eu tenho pessoas presenciais, não agora com a Covid não, mas eu tenho um monte de gente que a gente está dando estudo bíblico. Então, aconselho a vocês, uma das melhores coisas que nós podemos fazer é dar estudo bíblico. Está preparado? Não. Ninguém vai estar preparado para ensinar as coisas de Deus. Então, por que você está fazendo? Porque Deus disse ir de pregar o Evangelho. E eu vou. E aí Ele me dá o restante. Certo? Eu já sentei num auditório, gente, com um monte de gente, e alguns jovens se prepararam para me humilhar e para me colocar no canto da parede. E esses 2 jovens que estudaram a semana toda estão na igreja. Certo? E o cara foi com a camisa do Black Sabbath. Sabe? Para estabelecer confronto, para estabelecer... Né? Então, Deus é tão sábio na condição de nos capacitar, que ele me deu essa habilidade naquele momento de lidar com aqueles 2 jovens, do jeito que eles vieram. Eles vieram para uma batalha, para um embate, e Deus, hoje um é líder desbravador, o outro batizou-se não aqui, mas batizou-se na casa de um pessoal aí no Crato mesmo, né? Eu falo aí como se fosse do Crato, né? No Crato, ele foi para lá e a família que ele foi para lá era adventista. Né? E outra coisa que eu aconselho a vocês, aprendam muitas coisas. A Bíblia, ela é o caminho perfeito e exato, mas ter conhecimento das coisas do mundo vai abrir espaço para você evangelizar. Quanto mais capacidade você tiver, quanto mais cultura você tiver, quanto mais influência você tiver, mais espaço você vai ocupar. Né? Quando é que, assim, com a facilidade que eu tenho, a gente senta com empresários e a gente abre a Bíblia para esses empresários. Né? Eu falo de Deus em treinamentos, em palestras, porque a autoridade que eu tenho para falar do que eu vou falar me abre precedentes para abrir Luther King, para abrir Gandhi e para mostrar a Bíblia. E eles escutam a palavra de Deus de uma forma indireta. E eu digo, sabe assim, encho a boca de... dos meus maiores prazeres é ser evangelista, é pregar o evangelho, tá certo? Ser consultor bíblico e tirar dúvidas das pessoas sobre a Bíblia. Isso já cria um ponto de referência para aquele grupo. Eu coloco no meu currículo que eu tiro dúvidas das pessoas sobre a Bíblia. E a pessoa diz, puxa vida, eu sempre pensei nisso. Aí ele vem, aí agora a gente ganha estudo. Então, como eu teria essa possibilidade? Né? Como eu chegaria para psicólogos, para esse monte de gente
que está envolvido na área que a gente trabalha. Então, não se limitem à Bíblia, eu falo no sentido de, se você quer evangelizar, não se conforme. A Bíblia é o teu instrumento que vai estar em cima, no meio e embaixo de tudo que você aprender. Mas lembre-se, você tem uma condição humana. Paulo foi escolhido por Deus porque Paulo não podia mudar. Né? Eu quero criar uma referência de quem eu sou. Né? Eu não posso mudar quem eu sou para fazer o evangelismo que eu faço. E se eu mudasse, se eu não fosse o cara de gostar do jiu-jitsu, de gostar de ciência, de gostar de questionamentos, de lidar com diferenças, sabe, eu não seria o evangelista que eu sou. E Paulo não foi escolhido por Deus por ser um banana, não. Paulo foi escolhido por um cara que puxava a espada e que saía no braço se precisasse. Né? Ah, mas Paulo mudou. Não, Paulo não mudou. Então você não precisa mudar para ser um evangelista. Você precisa utilizar tudo que você tem do jeito certo e para a direção certa. E fim de papo. Então, essa é a minha experiência, né? De ter tido um evangelismo longo, profundo, e não estar querendo agora que as pessoas tomem banho num tanque de uma igreja. Para satisfazer a uma data, para satisfazer a um pastor ou para satisfazer a um ministério. A minha satisfação de levar pessoas a um tanque de batismo é transformação de uma vida. Que é o meu propósito como profissional também. E é basicamente, puramente isso. Né? E as minhas referências profissionais a gente já falou no começo. Amém. Aí tudo o que você acabou de falar sobre sua experiência resume muito bem o que vimos tratando aqui no decorrer das nossas lives. Deu uma aula praticamente aqui. E assim, certamente muitas pessoas que estão nos assistindo devem se identificar com algumas questões que você aí colocou, tanto na sua experiência inicial ali quando aprendeu, deu os primeiros passos, a sua sede por aprender da palavra de Deus, e como também a sua nova experiência como evangelista, como pregador da palavra de Deus. Eu amei aqui sua experiência e certamente muitos que estão nos assistindo poderá se identificar. E de fato é isso mesmo, nossa defesa aqui sempre foi para que nós viéssemos a de fato estudar as escrituras sagradas, ir a fundo, né? Não se conformar com o superficial, porque o superficial todo mundo já tem praticamente, né? De fato a gente deve ter essa sinceridade em buscar as verdades que estão aqui nas escrituras, sempre com a busca do Espírito Santo. E por fim, quando nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que ela é boa para nós, nós temos que também compartilhar com as outras pessoas. E gostei também da última parte, porque assim, às vezes tem muitos irmãos da igreja que são contra você estudar outras coisas, você, quem sabe, fazer uma faculdade. Eu já ouvi pessoas em púlpito menosprezar essa ideia de você ter um ensino superior, desencorajando os jovens a fazer isso, dizendo que não tem necessidade, o que importa é estudar a palavra de Deus e tal. Tem muitos nessa linha aí, mas você falou uma coisa interessante. Como é que eu vou falar na linguagem de um médico, de um psicólogo, de um juiz, sendo que essas pessoas também são carentes do amor de Deus, né? Talvez, se eu não tivesse essa linguagem, essa cultura, eu não poderia adentrar, conversar com essas pessoas de modo a conduzi-las a Deus, né, através do estudo da palavra. Isso é muito importante e que cada um de nós aqui que estamos assistindo essa live possamos tomar esse exemplo. É um método paulino, né? A forma como você falou aí, como você aborda, você aprendeu com certeza de Paulo, né? Paulo, ele falou sobre isso. Me fiz de loucos para alcançar os loucos, né? Então é exatamente isso. Você agora pode fechar, aí nós estamos chegando ao final da nossa live, e dê aí suas considerações finais, se você quiser trazer uma última mensagem para quem está nos assistindo, tá bom? Perfeito. Eu coloquei 10 pontos aí para que não haja uma confusão no que eu disse, né? Porque às vezes quando eu falo assim, meu interesse não é levar pessoas ao batismo, né, mas a salvação, pode ficar aquele parênteses e criar
eu defendo a igreja, sou extremamente a favor do batismo, nem por um segundo aqui eu coloquei que não sou, eu sou a favor do batismo e estimulo as pessoas a se batizarem, tá certo? Mas dentro do contexto certo e dentro do momento certo. Então, quando alguém chega para mim, que eu pergunto para elas, tem dúvida sobre a doutrina? Não. Tem dúvida sobre a igreja? Não. E aí onde eu coloco, o que é que falta para se batizar? Mas eu não digo, então vamos batizar? Não, o que é que falta? Porque se ele sabe que a doutrina é certa, se ele sabe que a igreja é certa e não batizou, tem alguma coisa errada. O que é que falta? Então, quando você faz essa pergunta, você não está induzindo ao batismo e também não está desqualificando a condição do batismo. Então, o que é que falta? Então, quando a pessoa responde ou diz, eu não sei, depois vamos sentar para a gente descobrir. E agora sim, você tem alguém que tem as duas coisas essenciais, a doutrina e a igreja. Então, defendo a igreja adventista até a morte, se for preciso. Num contexto cristão, lógico, né? Que aí a gente tem que ter mais cuidado para falar sobre defender a igreja em que momento e em que ponto. Né? Porque os desbravadores, não sei se você sabe, mas a igreja foi contra. Foi uma luta para se instalar os desbravadores. E várias outras coisas que com o tempo foram acontecendo e foram evoluindo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não podemos olhar para a igreja de uma forma cega. Então, tem períodos que nós temos administradores que têm pensamentos, né? Mas Deus disse que vai estar nela, e quando não estiver de acordo com o que Deus disse, eu ainda continuo. Eu continuo porque ela é profética. E a irmã White diz, vai ter momentos em que você vai estar gemendo e chorando dentro da igreja. Então, isso me faz ficar dentro dela, mesmo que algumas coisas sejam deturpadas, mesmo que algumas coisas sejam modificadas, mas a essência do lugar onde Deus estabeleceu. Mas se é de Deus, será que vai ter alguma diferença? Vai, o povo de Deus passou 40 anos no deserto, por quê? E não era o povo de Deus? Por que Deus veio para o seu povo e o povo não o aceitou? Seria diferente com a igreja adventista? Não, não creio. Nós somos o povo de Deus, mas nós temos que ter muito cuidado com essa qualificação e com essa placa que a gente abre em cima das nossas cabeças. Está aqui, eu sou o povo de Deus. E o que te torna povo de Deus? Né? Então, essa é a referência para ninguém achar que eu sou contra o batismo. Não, eu amo o batismo. Foi o momento mais fenomenal da minha vida. Eu acho que não teve um momento assim, né? Lógico, o meu casamento, o nascimento do meu filho, foram coisas que estão registradas na minha memória para sempre. Né? E o batismo está nesse pacote, ou seja, saber que você nasceu de novo. Foi transformador. Transformador. Então, eu queria só esclarecer isso para não ficar assim, meio esquisito. O cara disse que não encoraja as pessoas o batismo. Não, eu não encorajo as pessoas que eu sei que elas vão por qualquer impulso e vento da nossa doutrina, porque nossa doutrina também empurra. Empurra as pessoas para quando o sábado se tornar um problema, porque o sábado se torna um problema. Para quem ainda não se desvinculou do que o mundo formata. Então, vai chegar um dia que ela vai olhar e não vai ter nada. Né? E tem um irmão aqui no Iguatu que para mim é uma referência. Eu vou usar a expressão que ele usou. Ele disse, Deus me colocou na merda para saber quem eu era. E literalmente foi isso. Ele esgotou fósforo em baldes para não violar o sábado. E quantos de nós estamos prontos para fazer isso? Né? O nome dele é irmão Joaquim. Né? Eu esqueço nunca a referência do irmão Joaquim. Analfabeto, trabalhava num posto de gasolina, foi demitido por causa do sábado, certo? E o Joaquim disse para mim, para o Robson, né? Eu até contei essa história para o Jean, que é o segundo Mariana, acho que o Jean entrou, né? Ele disse lá pra gente, olha, Deus me colocou na merda, literalmente, eu desgotei fósforo no balde para ser fiel ao sábado. E quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Então eu não vou levar uma pessoa para a igreja dizendo que ela vai para o paraíso e que ela vai ter casa, carro, apartamento, onde ela pode perder até o nada que ela tem. É o contrário, né? Eu não vou colocar a minha condição e a minha decisão na decisão do outro. Cada um tem um processo diferente de pensar, tem uma forma diferente de ver as coisas. Hoje ele pode dizer, não, eu vou enfrentar, eu vou isso, eu vou aquilo. E eu vou aceito isso porque eu acho. E quem não tem que achar nada. Certo? Se ele disser, eu quero me batizar, eu jamais vou dizer, não se batize. Eu já disse, não se batize.
Tá certo? Vamos terminar o estudo. Vamos fazer uma analisinha. Então, pelo nível da pessoa, pela personalidade dela, eu até digo, não, vamos frequentar a igreja. Vamos lá conhecer o pessoal. Vamos assistir o culto. Porque quando eu entrei na primeira vez na igreja adventista, eu quase saía. Aqueles hinos morgados, meu Deus, é por isso que esse povo vai para o céu. Né? Tem aquela, eu não lembro da frase agora, mas eu achei engraçado quando o pastor disse, né? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Sim. Eu olhei o culto lá e tal e tal, e eu não entendia o que era reverência, não entendia que por ouvir, gostar de músicas, né, de diversas músicas, a letra não tinha importância para mim, porque era o sabor da comida, não era a qualidade da comida. E eu fiquei disse, caraca, o que esse povo faz aqui, pelo amor de Deus? Aí a mensagem foi diferente das outras, certo? Não havia apelos emocionais, isso me apaixonou pela igreja. Não tiraram ofertas, e era um domingo, isso também me deu um referencial, e a igreja precisou tirar, eu não acho que esteja errado, mas na época eu achei assim muito bacana, não teve oferta, ninguém falou de dinheiro, isso me comprou por um preço que não consegue mais me vender. Né? Então, minha história está pautada nisso daí. Né? Eu só fiz um outro rabisco aqui para a gente concluir, deixa eu ver o que foi que eu coloquei aqui. E outra coisa, né? Quando você falou de pesquisar e estudar outras coisas. A gente tem a mania de dizer, Deus proverá. Deus proverá. Né? E aí você vai ver aquela historinha lá do cara que pediu a Deus para salvá-lo de uma enchente, né? Muito conhecida. E aí alguém chamou e disse, olha, o rio vai estar estourando, vamos. Aí o cara disse, ei, vamos lá com um barco. Aí sobe no teto, vem um helicóptero. Aí quando ele chega no céu, diz, o senhor disse que ia me salvar e eu morri afogado. Ele disse, eu mandei a pessoa te avisar que a barreira estava estourando. Eu mandei o cara com um barco, eu mandei um helicóptero e tu não quis se salvar porque tu queria morrer. Então, quando nós olhamos e dizemos, Deus proverá, será que Deus já não proveu em excesso e você não se percebe? Será que tua cegueira espiritual não te permite entender que o que Deus te deu é o ponto de alavancamento para tu ir para as estrelas? Né? E quando as pessoas questionam alguns fatores, né? Buscar prosperidade, não, tem que buscar prosperidade sim. Nós fomos criados no 6º dia, nós não somos animais, nós somos criaturas de Deus. E Deus disse, governai. Certo? Então nós estamos aqui para governar, no mínimo, governar pelo menos as nossas vidas, para não ter uma vida medíocre, sabe, miserável, cheia de problemas, de doença, de falta de dinheiro. Não é para isso que a gente está aqui, não. Como cristão, eu tenho que ser referência para as pessoas e provar para as pessoas que ser cristão vale a pena. E no dia que eu não tiver nada e tiver com câncer, vale a pena, sabe? É os dois extremos. E só para concluir, eu lembro que a gente até jogou um bocado de livro agora. Eu acho que ainda tenho alguns aqui que eu preservei. Livro de Espiritismo, que são livros, são top de linha no Espiritismo. Eu tenho uns livros de magia, não sei das quantas. Né? Joguei alguns fora agora, quando a gente foi fazer uma arrumação do nosso quarto. Né? Tem um livro que fala sobre o candomblé. Eu fiz um curso de afrodescendência e quando falaram sobre o módulo, né, de estudo religioso, e a gente ia para terreiros de macumba, a gente foi para os 3 maiores terreiros a nível de estado do Ceará. E aí quando me chegou a pensar, não, tem um módulo aí que eu acho que você não vai. Eu disse, por quê? Estudar as religiões afro. Eu já estudo, agora eu vou conhecer de perto. Sério, tu vai, cara, evangélico? Sim. O que me contamina? É a minha fraqueza espiritual, não é o que vem, certo? É quando eu não estou com o espírito preparado. E aí eu não aconselho todos a vocês a enveredarem por caminhos que você ainda não está pronto. Né? De ler isso, de estudar aquilo, não, eu não aconselho. Eu não aconselho até porque, se você não tem firmeza na Bíblia, certo? Se você ainda não tem o conhecimento necessário sobre o que Deus tem para você, corre um risco sério de você naufragar se você entrar num barco furado. Então não aconselho. Mas preste atenção, essa história de Deus proverá é um perigo. É um perigo para muita gente que espera que Deus provenha, que Deus traga as pessoas para a sua casa para estudar a Bíblia, que Deus enfie na sua cabeça as ideias sobre o que a Bíblia tem, certo? Não.
Busque conhecimento. Deus te colocou nesse mundo e te deu habilidades para isso. Pelo amor de Deus, não vai utilizar o Deus proverá com aquela mesma história que a pessoa diz, não, se Deus quiser. Sim, se Deus quiser o quê? O que é que Deus quer para você? Então, mas eu estou esperando uma resposta de Deus, é porque as Bíblias estão tudo aqui, eu tenho um monte. Né? Uma resposta de Deus, tu tem na mão a resposta de Deus, tu quer o que mais? Eu quero um anjo descendo do céu, brilhando e dizendo, olha, assim, assim. Não. Eu esperando Deus falar comigo. Todo dia você pode falar com Deus, toda hora você pode falar com Deus. A palavra dele está aqui, está aí na sua mão, está no teu celular. Então deixa de ser hipócrita, deixa de ser tolo, certo? Você tem Deus te orientando para onde você tem que ir e o que você tem que fazer. Agora, como é que Deus vai te escolher? Para onde Deus vai te colocar? Certo? Ele vai te colocar mediante o que você é. Então, se você receber de Deus uma moedinha, eu temo que você enterre. Mas se você receber 5, detona, velho. Porque é isso que Deus quer de você. Amém? Amém. Deus seja louvado. Não precisa acrescentar mais nada. Fica aí a mensagem para todos nós, né? Que Deus possa abençoar cada um de nós e possamos buscar na palavra de Deus os tesouros que aqui estão contidos, né? O nosso desejo para cada um de vocês, para cada um de nós que estamos assistindo essa live, é que nós possamos trilhar o nosso caminho com Deus na comunhão, no estudo aprofundado das Escrituras, na oração, né? Para que a Bíblia ela possa cumprir o seu objetivo, o objetivo para o qual ela foi escrita por Deus, né? Entre aspas, que é de transformar a nossa vida, nos levar à salvação. Deus seja louvado. Irmão, acredito que vai já acabar a nossa live. Então a gente vai ficar agora com a oração mesmo, né? Você pode concluir com a oração? Depois tu passa o contato para o pessoal que tiver interesse, né? Que é do teu nicho de amizade. Que aí ele pode ir no Instagram, até o meu contato pessoal, eu não tenho problema não. Viu? Será um prazer. Tá, ok. Oremos? Pronto, e já fica aí o convite para quem quiser se aprofundar um pouco mais nas escrituras, possa procurar o irmão Edilândio aí no Instagram e procurar também, eu passo o contato dele, como ele já deu a permissão aqui. Ok? Então, nosso desejo, quem sabe aqui, é iniciar uma nova etapa na vida de algumas pessoas, de estudar um pouco mais as escrituras sagradas, e a gente está aqui para ajudar, né? Pode orar. Amém. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai eterno e Criador, somos gratos, Senhor. Somos eternamente gratos porque colocaste jovens como o Luan, para ajudar a propagação do Evangelho, nos dar a oportunidade de falar com pessoas que nós não conhecíamos ainda. Mas pela Tua graça são irmãos nossos. Vem nesse momento, Senhor, colocar na nossa mente, no nosso coração, que o nosso crescimento pessoal, ele gira em torno também do nosso crescimento espiritual. Não dá para viver em um mundo sem crescermos humanamente, e não dá para viver para a eternidade sem crescermos espiritualmente. Reforça as nossas convicções sobre quem Tu és, Senhor, sobre a Tua palavra e sobre o amor que está em Teu coração. Toca o coração de cada pessoa aqui presente para que ela busque não somente a condição de ir para o céu, porque não vai para o céu quem quer ir sozinho, mas que busquem também o conhecimento para propagar, para dividir, e como exemplo de vida e como modelo, Senhor, cada pessoa aqui presente possa entender as Tuas verdades. Nos perdoa porque somos pecadores cotidianos e nos dá também, Senhor, a luz e o discernimento para vislumbrarmos o céu agora e termos a coragem, Senhor, de sermos quem Tu deseja que nós somos. Nos abençoa, nos direciona e nos dá um resto de vida deleitoso na Tua santa presença. Pedimos isso e agradecemos no nosso nome do Teu Filho Jesus Cristo, por Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Irmão, muito obrigado por sua presença aqui. Adorei estar aqui conversando com você. Aprendi muita coisa. Espero que a gente tenha outra oportunidade, né? Para que a gente possa dialogar mais. E Deus proverá. Amém. E quem sabe aí quando acabar a pandemia a gente não possa se conhecer pessoalmente, né? Lhe convidar para cá, quem sabe eu ir para aí também, mas a gente vai ter essas oportunidades se Deus quiser, né? Então vamos encerrar aqui nossa live e agradecer a presença de cada um aqui e dizer que próximo sábado, salvo engano, nós teremos a presença de Jean Risselli aqui, conversando comigo. Sério? Isso mesmo. Pois é, até mais. Tchau. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo sábado.